Olá, bom dia. Vamos para o nosso devocional de hoje. Eu sou o pastor Divino, de Deus Eterno. Sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada em Goiânia. Quero ler com você hoje alguns versículos aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler no versículo 59 até o 62, ok? Quero ler com você para o nosso devocional de hoje. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nós estamos começando hoje mais um novo tema. Esse tema é um olhar de credibilidade. A gente vai fazer esse devocional em 3 episódios. Hoje é o primeiro episódio desse tema, um olhar de credibilidade. É o nosso episódio lá no Ministério da Palavra 007, né? Ontem eu errei, falei que era 005, mas ontem foi 006. O que a gente vê aqui? Eles prenderam Jesus de forma injusta e ele foi levado para a casa lá do... Aqui fala para casa, foi levado, né? Para a casa... No versículo 54 fala: então prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Levaram Jesus para ser julgado e ele foi julgado completamente de forma errada, de forma equivocada. Ele foi julgado completamente de forma injusta. Primeiro ele foi julgado pelo Sinédrio, que é a autoridade hebraica, né? O julgamento hebraico. Depois ele foi levado lá para o Pilatos, que era o governador e que representava Roma, né? E um fato interessante é que quando eles prenderam Jesus, os 11 discípulos vazaram. Mas um deles, que foi Pedro, ficou acompanhando Jesus de longe, observando para ver no que ia dar. E lá, quando eles estavam no pátio, fazendo aquelas acusações injustas, testemunhas falsas contra Jesus, alguém percebeu que Pedro era discípulo de Jesus e que Pedro estava lá. Pedro estava de longe, assim, observando para saber o que ia acontecer, né? Morrendo de medo de sobrar para ele também. Mas acontece que uma pessoa reconheceu que Pedro era discípulo de Jesus. Depois, essa pessoa chega nele e ele nega. Pela segunda vez, outra pessoa percebe que ele era um discípulo de Jesus, ele nega. Pela segunda vez. Pela terceira vez, chega outra pessoa e aí ele estava próximo de Jesus, tanto é que Jesus ouviu ele falando. E ele, mais uma vez, ele nega assim, já com muito medo, porque se Jesus fosse condenado e ele ali também poderia ser condenado e ser morto também com Jesus. E ele não queria isso, né? Pedro não queria isso. Naquele momento ele não queria isso. E aí, quando eles chegam para falar com Pedro, Pedro fica apavorado e começa a falar que não conhecia, que não era discípulo dele. Mas por que as pessoas perceberam que Pedro era discípulo de Jesus? Vou falar uma coisa para você. Quando a gente ama uma pessoa, quando a gente é discípulo de uma pessoa, a gente começa a se parecer com essa pessoa, sabia? Não fisicamente, impossível, né? Mas a gente começa a se parecer com essa pessoa no jeito de falar, no jeito de vestir, no jeito de
de pensar na forma de se expressar. Eu me lembro de quando eu fiz a faculdade de teologia, eu tinha uma professora maravilhosa, pastora Ruth, e teve uma época que ela estava, isso há muitos anos atrás, mais de, sei lá, quase 30 anos, ela estava meia resfriada, não sei, e ela ficava dando aula pra gente e sempre fazendo assim, ó. E eu admirava tanto aquela mulher, aquela pastora, aquela mulher de Deus, ela tinha tanto para ensinar. E aí eu me lembro que quando eu ia pregar, sem eu estar resfriado, sem estar com coriza, nada, eu estava pregando e fazendo assim, ó. Que inclusive é uma coisa muito desagradável, né? Aí eu fui perceber que eu estava imitando ela, eu estava copiando ela sem perceber, né? Involuntariamente. Então, provavelmente, Pedro, alguma coisa nele, a roupa, o jeito dele, talvez porque alguém já tivesse visto ele também ao lado de Jesus, porque eles já tinham 3 anos aí que eles estavam caminhando juntos, né? O ministério de Jesus foi por volta de 3 anos. E o fato é que Pedro nega Jesus. Só que antes disso, no mesmo dia, Jesus tinha falado para Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu acho que Pedro tinha se esquecido disso, né? Pedro nem se lembrava disso, porque foi exatamente o que aconteceu. Durante 3 abordagens, Pedro nega Jesus. Só que nessa terceira abordagem, como a coisa estava ficando feia e Pedro percebeu que ele já estava enrolado mesmo, que o trem ia sobrar para ele ficou muito agitado e ele falou assim, talvez de forma até dura, não conheço, não tem nada a ver com esse homem não, vocês ficam me julgando aí, eu não tem nada a ver com ele não. E aí ele falando isso, ele dá uma olhada, né? Ele talvez já estivesse olhando para Jesus, que estava ali em algum ponto perto dele. E a Bíblia diz que Jesus virando-se o Senhor provavelmente estava de costa para Pedro, mas o Senhor Jesus vira o seu olhar e olha no olhar de Pedro. Aqui o texto vai dizer que ele fixa o seu olhar, ele fixa os seus olhos, nos olhos de Pedro. Aí Pedro para. Pedro para Pedro. É aquela música, né? Pedro para Pedro. Pedro para Pedro. Mas, esquecendo a música e voltando para essa reflexão, Pedro parou, né? Eu imagino que o mundo ali parou para Pedro. Imagino que Pedro não ouvia mais nada. A única atenção que ele conseguia ter era olhar os olhos do mestre, e o mestre com aquele olhar assim, ó, no olhar de Pedro, os olhos de Jesus fixos no olhar de Pedro, assim, né? Pedro olhou, Jesus olhando, um olhando para o outro. Pedro não falou nada, Jesus também não falou nada, eles só se olharam. E aí diz que Pedro se lembrou que o Senhor tinha falado que ele ia negar, e ele tinha negado mesmo 3 vezes. A Bíblia diz que ele sai para fora e chora um choro amargo, um choro de dor, de arrependimento, de sentimento. Não um choro de remorso, mas um choro de arrependimento. Remorso é uma coisa, remorso foi o que Judas sentiu, viu? Agora, Pedro ele se arrepende, ele não sente remorso, ele se arrepende, ele dói nele saber que traiu o mestre. Porque Pedro amava Jesus, gente. Tanto é que Pedro morreu por causa de Jesus noutra época, em outro momento ele morreu, muitos anos depois, mas morreu por causa de Jesus. A gente sabe disso pela história. Hoje, né, século XXI, né, ano 2021, existem
tantas formas de se comunicar. A gente tem celular, telefone, internet. A gente tem tanta coisa para se comunicar, a escrita, né? A Facebook, Instagram, as redes sociais, né? O WhatsApp, o YouTube, né? Que a gente está se comunicando aqui pelo YouTube, provavelmente. O que acontece? Existem muitas maneiras de se comunicar, mas eu nunca vi uma maneira melhor de se comunicar do que essa aqui, ó. Olho no olho. Olho no olho. Eu me lembro, eu fui criado, morava na roça, no interior, e meu pai é muito sistemático, muito sistemático. E eu, né, fui criado com muitos irmãos, graças a Deus, uma família muito abençoada, amo minha família. E às vezes lá em casa eu sempre fui o mais baguncento, né? Eu sou o caçula e sempre fui o pior, né? Sempre fui o mais baguncento da turma. E meu pai ia me corrigir, mas às vezes tinha visita, ele não me batia na frente das visitas, mas meu pai me batia. Só que não na frente das visitas. Quando ele queria chamar a atenção da gente, bastava ele olhar. Ele dava uma olhada assim pra gente, aquele olhar dele, a gente já sabia o que ia acontecer depois. Olha, geralmente os casais de namorado, quando estão bem apaixonados, eles falam assim pro outro, olha bem dentro dos meus olhos e fala que me ama. E aí a pessoa olha e fala que ama, ou talvez não fala. A linguagem do olhar, para mim, ela ainda é a linguagem mais honesta, a linguagem mais sincera. Apesar de que tem gente que consegue mentir olhando nos olhos da gente, né? Apesar que tem gente que consegue mentir olhando. Mas o que Pedro pensou quando Jesus olhava para ele? Eu imagino que Pedro pensou assim, ele deve estar me odiando. Fui pego no fraga. Ele deve estar me detestando, ele deve estar decepcionado, arrasado comigo. O que eu fui fazer? E Pedro pensa assim, ele nunca mais vai querer me ver, nunca mais vai querer saber de mim. E pior que ele tinha me falado isso, eu nem lembrei disso. Pedro sente talvez esse olhar e Pedro dói, ele sai para fora e chora. Chora um choro de reconhecimento da fraqueza humana. Porque muitas vezes, por mais que a gente queira amar Deus, por mais que a gente ame Deus profundamente, tem tantas situações que a gente pisa na bola com Deus, né? Às vezes acontecem coisas comigo que eu falo assim, não foi eu não, eu não fiz isso não. Não, eu não fiz isso não. Não foi eu. Não foi eu que fiz isso. Não fiz isso não. A gente pisa tanto na bola com Deus, a gente escorrega tanto na maionese, né? O pessoal fala isso. Com Deus. Mas será que jeito que Deus olha pra gente? Será que Jesus realmente estava olhando para os olhos de Pedro e pensando assim, ê, traíra. Você é traíra, hein, Gaboquinho? Pode ser que você me trair, você me traiu. Vou te pegar depois lá fora, hein? Será que Jesus estava pensando isso? Eu falo para você com toda certeza, já finalizando esse vídeo, que o olhar de Jesus lá diante de Pedro não era um olhar de condenação. Não era um olhar de discriminação, não era um olhar de decepção. Muito pelo contrário, sabe qual era o olhar de Jesus? Era um olhar de credibilidade. Era um olhar de quem, apesar de tudo, ainda acreditava no Pedro.
Apesar de Pedro ser tão falho, mas Jesus ainda conseguia gostar dele, olhar para ele e acreditar nele. Eu vou encerrar isso aqui hoje, amanhã eu vou comentar os outros pontos, né? Por que o olhar de Jesus era um olhar de credibilidade e não um olhar de condenação. Amanhã eu vou começar a comentar esses pontos. Eu quero dizer para você que às vezes a gente falha, mas Jesus não olha para a gente condenando, Jesus não olha para a gente com desprezo, Jesus olha para a gente com amor, Jesus olha para a gente com graça, com perdão. E a minha oração nessa manhã, para mim, para você talvez seja tarde, ou seja noite, ou madrugada, a minha oração é que você perceba o quanto Deus olha para você com amor. Que você perceba que Jesus está olhando para você nesse momento e está dizendo para você que te ama. Independente de ser quem você é, independente de eu ser quem eu sou, Ele me ama. Independente dos erros que eu tenho, Ele me ama. Independente dos erros que você tem, Jesus te ama. Deus te ama, Ele olha para você com muito amor, com muito crédito. Ele confia em você. Ele confia. Ele acredita. E amanhã eu te falo por que ele acredita. Eu sou o pastor divino de Deus Eterno, sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, em Goiânia, acho que eu já falei isso, não sei. Se inscreve no meu canal, me ajuda aí. Dá um like. Comenta, faz um comentário embaixo, fala se você está gostando, se não está. E um abraço. Quero fazer vídeos mais curtos, né? Não estou dando conta, mas eu vou tentar, tá bom? Beijo no seu coração. Fique com Deus.